Bem-vindo, pessoal, ao nosso vídeo de probabilidade. Nessa aula nós vamos trabalhar as medidas descritivas das variáveis aleatórias. Vocês já estudaram medidas descritivas quando a gente estudou a parte de estatística. Então você conhece moda, mediana, média, desvio padrão. São medidas descritivas. Essas medidas eram usadas para estudar estatísticas. Nós vamos usar agora essa mesma teoria para estudar variáveis aleatórias. Na verdade, a gente não usa todas as medidas descritivas que a gente utilizava em estatística. A gente está aqui preocupado somente com a média e com o desvio padrão. No caso, a variância, né? Que é o quadrado de desvio padrão. Então, a gente vai se utilizar de todo o conhecimento que a gente já tinha antes e adaptar para as variáveis aleatórias. A noção é a mesma, entendendo uma, entende a outra. A única diferença é que a gente vai ter que passar depois das variáveis discretas para as contínuas. Então a gente vai ter que colocar, em vez de somatório, uma integral. Basicamente a diferença é essa. Aí se você sabe calcular a integral, você sabe calcular desvio padrão, média, tudo de variáveis aleatórias. Não tem nenhum problema. Vamos começar com um exemplo para a gente entender isso. A gente tem aqui, num experimento, 2 moedas são lançadas 16 vezes e o número de caras que ocorre em cada jogada são anotados. Temos o resultado abaixo. Então, o número de caras pode ser 0, 1 ou 2, que são 2 moedas lançadas 16 vezes. E aqui a gente tem a frequência de cada uma. Qual é o número médio de caras obtidas? Bom, vamos botar... A gente chamava média normalmente de μ, né? Aqui também vai ser mantido. Então a média vai ser o quê? Média do número de caras. Uma cara caiu 7 vezes. Então a gente vai ter aqui 7. E 2 caras caíram 5 vezes. Então é de 2 vezes 5. O total que eu tenho, como ele disse, é 16. Então aqui vai ficar 7 mais 10, 17 sobre 16. Quanto é que dá isso? 17 dividido por 16 dá 1,0625. Então, 1,0625. A gente tem, então, que, na média, se eu for jogar muitas vezes isso aqui, deve cair 1,06 caras em média, né? Tá? Às vezes vai cair 0, às vezes 1, às vezes 2. A gente pode analisar isso aqui agora de uma outra forma. Bom, se a gente tem aqui o total, que é 16, deixa eu até anotar aqui embaixo. Se a gente tem o total, que é 16, a gente pode calcular aqui as probabilidades. Né? Continuando aqui, né? esse quadro. Então aqui a probabilidade vai ser 4 sobre 16, aqui 7 sobre 16 e aqui 5 sobre 16. Então a probabilidade de não cair nenhuma cara é 4 sobre 16, a quantidade de cair uma cara é 7 sobre 16 e a quantidade de cair 2 caras é 5 sobre 16. Vamos pensar agora uma maneira de colocar isso, usando a média agora aqui. Eu vou ter aqui a quantidade de caras 0, eu vou multiplicar pela probabilidade. Vai ser 4 sobre 16. Mais 1 vezes a probabilidade dele cair, que vai ficar 7 sobre 16. Mais 2 vezes a probabilidade dele cair, que é 5 sobre 16. Se você observar bem, a conta que a gente fez aqui e aqui embaixo é a mesma. Então aqui vai ficar 7 sobre 16... mais 10 sobre 16, que é 17 sobre 16, que vai dar também 1,0625. Em outras palavras, a gente pode calcular a média utilizando as probabilidades. Qual é a vantagem disso? Eu não preciso ter frequência de acontecimentos de um fenômeno, basta eu ter a probabilidade deles acontecer. Aqui eu tinha frequência, eu não preciso disso. Desde que eu tenha a probabilidade, isso aqui passa a ser um dado dispensável. Então, a gente tem uma vantagem em cima disso,
porque eu posso simplesmente, acreditando que isso aqui que a probabilidade é verdade, eu não preciso saber a frequência, pode ser qualquer frequência, essa aqui é a vantagem que a gente tem no trabalho. Vamos definir isso aqui, né? A média, quando a gente trabalha com variáveis aleatórias, ela se chama esperança matemática. E tem outros nomes. Você pode usar também o nome valor esperado ou expectância. A mais conhecida é a esperança matemática. É um termo mais antigo, usado. Se você pegar livros velhos, você vai encontrar esperanças matemáticas para a média. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, na verdade, não é uma média comum, é uma média ponderada. Mas, daqui a pouquinho. Esses três nomes podem aparecer para vocês. Esperança matemática é o que eu mais gosto. Valor esperado e expectância. Tá, vamos botar uma fórmula aqui, então, da esperança matemática. Se eu tenho aqui se eu coloco isso aqui a variável aleatória x, então o número de casos aqui vai ser x. Vamos botar assim, ó, x aqui, e a probabilidade de x ser igual a x. Vamos pegar, devia ter colocado para lá. Vou botar aqui assim. Deixa eu colocar então aqui as ideias. Vai ser 0, 1 e 2. Então aqui vai ficar 4 sobre 16, 7 sobre 16, usando variáveis aleatórias, né? E aqui a gente tem 5 sobre 16. A fórmula da esperança matemática, a gente geralmente escreve assim, tá? Aqui você lê esperança matemática de x. Por isso que eu não gosto do nome valor esperado. Não tem nada a ver. E na maioria dos livros você vai ver isso aqui. Vai ficar igual a somatório. No caso aqui a gente vai estar variando de igual a 0 até 2. Mas podia ser quantas variáveis aleatórias eu tivesse. Do valor da variável aleatória, do xzinho aqui, né? Vezes a probabilidade do x acontecer. Se a gente quiser mudar isso aqui para função de distribuição de probabilidade, nós vamos ter somatório de igual a 0 até 2 x vezes f de x. Tá? Se eu quiser usar a função de distribuição de probabilidade. Essa aqui então vai ser a nossa fórmula de esperança matemática. Vai ser o valor da variável aleatória vezes a probabilidade desse valor ocorrer. Se eu tiver aqui, posso ter infinitos, né, valores. Normalmente a gente coloca o símbolo assim, esperança matemática em x, vou botar assim, esperança matemática na variável aleatória x, vai ficar aqui um somatório em x, a gente geralmente coloca assim, de x vezes f de x. Tá. Aí, com isso, a gente tem uma fórmula para calcular a média de variáveis aleatórias. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo para a gente entender isso aqui melhor. Em um sorteio, 2.500 bilhetes são vendidos a R$ 5,00 cada. E há um bilhete premiado com R$ 2.000, 2 com R$ 1.000, 4 com R$ 500, 8 com R$ 250 e 10 com R$ 100, respectivamente. Se cada bilhete é vendido por R$ 5,00, qual o valor esperado do lucro para um apostador? Lembrando que podia estar também expectância ou esperança matemática. Bom, o valor esperado de lucro, que a ideia que a gente tem é que se ele apostar isso muitas vezes, eu quero saber o quanto é que ele deve ganhar em cada jogada. Essa aqui é a ideia do valor esperado. Tá? Então eu tenho aqui 2.500 bilhetes e eu tenho um bilhete com 2.000. Então vamos botar aqui bilhetes premiados. Quantos são, né? Para a gente calcular a probabilidade. Bilhetes premiados. Eu tenho aqui um bilhete com 2.000, mais 2 bilhetes com 1.000, mais 4 bilhetes com 500, mais 8 bilhetes com 250, mais 10 bilhetes com 100. Isso aqui vai dar um total de 18 com 2, 20, 25. Eu tenho então 25 bilhetes premiados. Bom, logo há 2.475 bilhetes não premiados. Então há bilhetes não premiados.
O que ele quer no exercício? Ele quer o valor esperado do lucro para o apostador. O lucro, só lembrando, é igual ao quê? É o ganho menos o custo, né? Então você tem isso aqui como lucro para ele. Bom, então a gente vai fazer o quê? Para a gente calcular o ganho, eu vou colocar uma variável aleatória x, que vai ficar igual ao ganho. Aqui é ganho obtido. Então, a gente tem quais possibilidades, né? Aqui a gente vai ter o x pode ser igual a zero e a gente vai ter uma probabilidade, ou seja, não ganha nada, de 2.450 por 2.500. Né? A outra que eu tenho é ganhar, eu tenho 1 para 2.000. Vou começar de baixo ali, vou começar com 100. X igual a 100. Probabilidade de x igual a 100 vai ficar igual a 10 sobre 2.500. X igual a 250. A gente vai ter a probabilidade de x igual a 250 igual a 8 sobre 2.500. Aqui, vou botar direto assim, probabilidade de x igual a 500 vai ficar igual a 4 sobre 2.550. Desculpa, 2.500. A probabilidade agora de x igual a 1.000 é igual a 2 sobre 2.500. E a probabilidade de x igual a 2.000 vai ficar igual a 1 sobre 2.500. Né? Qual é, então, a esperança matemática de você ter algum ganho nisso aqui? Né? Esperança matemática de x. Vai ser o valor da variável aleatória vezes a probabilidade dela. Então, a primeira aqui vai ficar 0 vezes 2.450 sobre 2.500. Não me interessa. Está multiplicado por 0, não vai fazer diferença. Mas a outra vai ser, a gente tem aqui 100 vezes 10 sobre 2.500. Mais, aí eu tenho aqui, eu tenho na outra 500, né? Não, 250. 100, 2.000. Eu tenho 500 aqui. Tem embaixo, 250 vezes 8 sobre 2.500. Mais ali 500 vezes 4 sobre 2.500. Mais 1.000 vezes 2 sobre 2.500. Mais 2.000 vezes 1 sobre 2.500. Vamos ver quanto é que dá isso. Eu vou utilizar aqui o máximo para fazer essa conta com vocês. Puxar ele aqui. Então aqui está o máximo. O que a gente vou escrever aqui então é x como a esperança matemática do que a gente está calculando. Então ali, a primeira eu não vou colocar, a segunda ali vai ficar... Eu não vou ficar dividindo todo mundo por 2.500, eu vou fazer só no final. Então aqui, ó. Vai ficar então 1.000 mais... Aí eu tenho ali 250 vezes 8 mais 500 vezes 4 mais 2.000 mais 2.000 mais 4.000. Isso tudo aqui vai estar dividido por 2.500. Então a gente vai ter 18 sobre 5. Bom, mas 18 dividido por 5 a gente tem, né? Quanto é que é? É só multiplicar por 10 ali, vai ficar 3,6. Tá? De vez em quando eu me enrolo com o máximo para ele dar resultado numérico. Tem que colocar isso aqui antes, caso você esteja usando ali. Aí ele vai te dar numérico. Número true. Aí eu tenho isso aqui, ele vai me dar ali, 3,6.
Bom, mas não foi isso, né? Ele pediu... Então, em média, eu ganho aqui 3,6 por jogada. Como o meu custo aqui é de 5, o meu lucro aqui vai ficar o ganho que eu tenho, 3,6, menos o custo que é 5. Isso aqui vai ficar menos 1,4. O que significa um lucro negativo? Significa que dá prejuízo. Ou seja, se você ficar jogando muitas vezes isso aqui, no longo prazo, você vai ter prejuízo. Mesmo que você ganhe no primeiro, pode... Vamos supor, o cara dá muita sorte, tiro de bilhete 2000 ali. Pô, legal, ótimo. Mas se ele continuar fazendo isso muitas vezes, ele vai perder esse dinheiro, com certeza. Tá? Existe um problema de probabilidade bastante comum, que é a ruína do jogador. Né? Sempre mostra que se você for jogar, você vai sempre se arruinar no final. Você pode ganhar ali, mas você vai se arruinar. É um problema interessante, não cabe colocar aqui, porque ele tem um pouquinho de complexidade, mas é um problema interessante de você estudar. Se você tiver a curiosidade, procura a ruína do jogador no Google, ele vai te dar ali a resposta. Tá? Vamos aqui para o 3. O exercício 3 mostra que a média que a gente calcula utilizando probabilidade não é uma média aritmética simples. Tá? Vai ser uma média aritmética ponderada. Dá uma olhada nesse agora. Uma fábrica com 120 operários possui 3 ônibus para transportar os trabalhadores do centro da cidade onde se localiza até a planta. O primeiro ônibus tem lotação para 36, o segundo lotação para 40 e o terceiro lotação para 44 passageiros. Um trabalhador quer saber, num período longo de tempo, em média, quantas pessoas viajam no mesmo ônibus que ele. Bom, se eu pegar aqui uma média simples, né, antes da gente calcular, ou seja, média aritmética simples, como é que você faz isso? Usando a notação que a gente usava em estatística, a gente vai ter x barra, vai ficar x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. No caso aqui vai ficar 36 mais 40 mais 44. Observa que se eu passar 4 para lá fica 40, então vai ficar 120 sobre 3. Que é igual a 40. Isso aqui é a média aritmética simples desse problema. Né? Mas vamos fazer agora utilizando a média ponderada. A média ponderada vai ser de acordo com as probabilidades. Então vamos botar aqui um x, uma variável aleatória, que é igual a número de passageiros no ônibus. Você pode avaliar, em média ele anda com 40 pessoas, né? Contando ele, são 40 pessoas em cada ônibus. Isso não é verdade. A gente vai ver isso aí. Então, x é igual a número de passageiros no ônibus. Então você vai ter aqui quais são os valores de x que são possíveis, né? Eu tenho aqui um valor x igual a 36, eu tenho minúsculo aqui. Eu tenho x igual a 40, como possível, e o x como 44. Né? Mas aqui, qual é a probabilidade de uma pessoa estar nesse ônibus? A probabilidade de x igual a 36 vai ficar igual a 36 sobre 120. Né, que é a probabilidade de ter a quantidade de passageiros no primeiro ônibus. No segundo, vai ficar px igual a 40. Que é igual a 40 sobre 120. Qual é a probabilidade de ter 40 pessoas ali? Eu tenho 40 de um total de 120. No outro eu tinha 36 de um total de 120. E a probabilidade de x é igual a 44. É igual a 44 sobre 120. Então qual é a esperança aqui em matemática? Do x. Vai ser o somatório da variável aleatória vezes a probabilidade dela. Então vai ficar 36 vezes 36 sobre 120 mais 40 vezes 40 sobre 120 mais 44 vezes 44 sobre 120. Claro que eu estou considerando aqui
que essas probabilidades são independentes, né? Elas não são condicionadas. Ou seja, ninguém tem assim tendência a procurar um ônibus, tá? Então elas são independentes. A pessoa chega ali, completa o ônibus. Normalmente não tem nenhum ônibus que é mais confortável que o outro. Aí isso aqui vai funcionar. Então aqui a gente vai ter 36 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 44 ao quadrado, sobre 120. Vamos ver como é que fica isso. Vamos ver aqui no máximo. Vou botar aqui a x2 é igual a 36 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 44 ao quadrado dividido por 120. Ó. Ou seja, aqui ó, você não tem o valor que a gente tinha antes, 40. Na verdade, ele dá uma diferença. É 40,26. Tá? Por quê? Porque você tem uma diferença de lotação nos ônibus. Se eu botar um ônibus aqui, agora, mudando ali no máximo, ó, em vez de 36, vou colocar um de 20 pessoas. Tá? E eu vou passar as 16 para o outro. Então aqui eu vou passar para 56. Continua dando no total 120 pessoas. Mas olha como é que dá a média agora. Eu tenho 45,6% nesse caso. Se eu transferir, pegar um ônibus pequenininho e outro ônibus, botar no ônibus grandão, a média das pessoas com que no longo prazo esse trabalhador anda. Tá? Então a média que a gente calcula utilizando variáveis aleatórias não é igual à média aritmética que a gente tem. É uma média ponderada pela probabilidade da variável aleatória. O que a gente está fazendo aqui? Né? Quando eu multiplico esse por esse, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando a variável aleatória, ponderando, ou seja, o peso é a probabilidade dele ocorrer. Tá? Isso aqui não é muito natural no início para a pessoa entender, mas aos poucos isso aqui entra melhor na cabeça. Tá? É natural isso. A gente trabalhar a esperança matemática. Existem muitos livros, inclusive, que colocam isso errado, como uma média aritmética. Não é média aritmética, é média ponderada. E os pesos são as probabilidades de cada valor da variável aleatória. Isso aqui é que é importante para a gente. A diferença daqui para... Não sei se vocês estão percebendo. A diferença daqui para a parte de estatística é simplesmente que lá as fórmulas utilizavam frequência de acontecimentos que ocorreram. E aqui são acontecimentos que podem ocorrer. A única diferença é essa. É por isso que estatística e probabilidade são estudados juntos. Tá? Porque um analisa o evento certo e o outro analisa um evento possível. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no 4. Isso aqui é um motorista de Uber. Tá? Como é que funciona aqui a ideia do motorista de Uber? Então tá aqui, ó. Um motorista de aplicativo possui num dia de trabalho a seguinte distribuição de probabilidade de quilômetros percorridos em corridas. Aí ele me dá aqui a probabilidade quando x, a variável aleatória é igual a x, ele me dá o valor de x em cima. Então 40 km, 50 km, 60, 70, 80, 90 km. Considerando os custos fixos e variáveis do veículo, chega-se a função g de x, aqui é uma função da variável aleatória, igual a 3,5x menos 40, que representa a quantia que o motorista efetivamente percebe no fim do dia de trabalho. Qual o ganho esperado do motorista? Aqui a gente não vai mais estar trabalhando com a variável aleatória. Aqui a gente está trabalhando com uma função da variável aleatória. Ou seja, eu tenho aqui a variável aleatória, mas eu quero uma função dela. Na verdade, então aqui ó, é a mesma coisa a gente fazer algo do tipo ó, y igual a 3,5 x menos 40. Isso aqui é uma função, na verdade, de x. Ou seja, uma função aqui da variável aleatória. Esses dados, então, que ele está me dando aqui, são dados de quilometragem. E ele passa isso aqui para saber o ganho dele. Bom, como é que a gente tira esse valor?
para variável aleatória. Simplesmente você vai colocar aqui que um y, vai definir uma nova variável aleatória y, que vai ficar igual a 3,5 x menos 40. A gente vai alterar a variável aleatória, mas não as probabilidades, né? A gente vai ter essa aqui, 40 vai ficar ligada a 3,5 vezes 40 menos 40. Né? Eu vou fazer isso no Calc aqui, para pegar o Calc aqui com vocês. Então vou botar aqui para você, vou tentar ser o mais claro possível como é que você faz funções de probabilidade, de variáveis aleatórias, desculpa. Então eu vou colocar aqui a quilometragem, vou botar quilometragem, a gente tem aqui 40, 50, cansei aqui, 50, aqui igual, anterior mais 10. Vai até 90, né? 60. Aqui a gente tem a quilometragem que ele fez. Aqui eu vou botar a probabilidade. Aqui na quilometragem a gente vai ter que é o x. Então a gente vai ter aqui as probabilidades 1 sobre 12. A probabilidade aqui vai ficar também igual 1 dividido por 12, 0,833, aqui 1 sobre 4. Opa. Igual a 1 sobre 4. A gente vai ter aqui, esse aqui igual a 1 dividido por 4 também. O outro 1 dividido por 6. E por último, 1 dividido por 6 também. Aí o último aqui também dá isso. Quando eu mudar a minha variável aleatória, as minhas probabilidades continuam as mesmas. Eu só vou alterar a minha variável aleatória, mais nada. Então a gente vai colocar aqui y como ganho. Y ganho. Né? Esse y vai ficar igual a 3,5 vezes esse valor que a gente tinha aqui, menos 40. Então ali a primeira dá 100 e ele vai... Eu tenho isso aqui como ganho. Tá? Se eu quiser a média, o que eu vou fazer? Eu vou ter a probabilidade agora da variável y ser 100 vezes essa probabilidade, 135 vezes essa probabilidade, etc. Então vamos colocar aqui a esperança de y. Tá? Qual é a esperança de y? Isso aqui vai ficar igual a o valor da variável vezes o valor da probabilidade da variável. Então aqui, como é que vai ficar aqui a esperança? Que não é esperança na verdade, né? Então esse aqui vai ficar y vezes p de y. A gente vai ter aqui y vezes, vou botar f de y. Tá? Só para a gente saber o que a gente está fazendo. E aqui eu vou calcular agora a esperança. Esperança igual. Então vai ficar igual a soma disso aqui. Né? Tá? Então a esperança dele ou seja, o valor esperado do que ele ganha é R$ 199,16 por dia ali. Vai ter dia que ele vai ganhar mais, vai ter dia que ele vai ganhar menos. E por isso é importante também a gente ter uma noção de desvio da nossa variável aleatória. A gente teve uma noção de média, né, até agora. A gente precisa também de uma noção de desvio. Tá? Deixa eu passar para cá, só. A gente vai ter aqui a esperança, voltando aqui para o nosso quadrinho, a esperança de y vai ficar igual a 199,17. Esse aqui é o que se espera que ele ganhe em um dia. Só que voltando, né, tem um dia aqui que ele tem a probabilidade de ganhar menos, outro tem a probabilidade de ganhar mais. Então a gente quer saber como é que é o desvio dessa variável aleatória. Como é que vai ser a variação dela. Né? Eu posso num dia
tirar ali o máximo que eu tenho ali, que é R$275, no outro dia eu posso tirar 40. Ou seja, eu quero verificar como é que é essa variabilidade. Para isso, a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fazia em estatística. Em estatística, a gente tinha variância. Se quiserem lembrar da fórmula da variância, vai ficar igual a somatório em I, aqui, né, de xi menos x médio ao quadrado dividido por n, número de observações que a gente tinha. Bom, como é que a gente pode fazer aqui para analisar essa fórmula considerando as variáveis aleatórias? A única diferença é que eu vou passar x barra, vai passar para mi, tá? Que a gente vai trabalhar aqui. E a outra a gente vai ter que, para fazer essa conta, a gente não vai poder fazer a média simples que a gente estava fazendo. A gente vai ter que fazer ela de maneira ponderada. Isso aqui então seria para dados em RAW. Vocês lembram disso? Dados em RAW. Ah, tá, mas eu não quero em si dados em RAW. Eu vou querer dados distribuídos numa tabela de frequência. Em frequências, devem se lembrar que a fórmula é essa aqui. Né, numa tabela de frequência. A gente vai ter aqui que a variância vai ficar igual ao somatório. Aqui também I. Quando eu estou distribuindo em classes, né? Vai ficar xi menos x barra vezes a frequência I dividido pelo somatório das frequências, que é o n. Dividido pelo somatório das frequências. Se eu pegar e juntar esses dois caras agora aqui, ó, então eu vou deixar esse aqui separado. Deixar ele assim, ó, somatório em I de xi menos x barra vezes fi sobre o somatório em I de fi. O que nós vamos ter aqui de interessante? Esse cara que está aqui é a probabilidade. Esqueci aqui dos quadrados. Esse cara que tem aqui não é a definição de probabilidade? Número de casos favoráveis sobre o total de casos. Então, em variáveis aleatórias, como é que a gente vai... Em variáveis aleatórias, como é que a gente vai proceder? A gente vai ter aqui a variância. Vai ficar igual ao somatório. Também I. Dependendo de quantas variáveis aleatórias ali, quantos valores de variáveis aleatórias você vai ter. Aí a gente vai ter aqui o xi, vai ficar o x, né? Então, menos média ao quadrado vezes a probabilidade de x. Aqui eu vou botar xi para separar ela bem. Então, essa aqui vai ser a fórmula da variância que a gente vai utilizar. A gente pode dar uma melhorada nessa fórmula da mesma maneira que a gente fazia nas distribuições de frequência. Essa fórmula aqui não precisa decorar, né, porque ela já é conhecida da estatística. Mas vamos ver como é que a gente altera ela um pouquinho. A fórmula vai ficar então aqui, ó, var, variância, né, vai ficar igual. Vou expandir isso aqui com um produto notável mesmo. A menos B ao quadrado. Então vai ficar somatório em I de xi ao quadrado menos 2 mi vezes xi mais mi ao quadrado vezes p de xi. Ou seja, eu tenho esse somatório agora sim. Tem que lembrar que nos somatórios isso aqui vale, né? Somatório de A mais B é igual ao somatório de A mais o somatório de B. Tá? A gente tem que lembrar disso aqui. Então a gente vai simplesmente passar o chuveirinho. Demora para acostumar com isso. Ou seja, a gente vai aplicar a prioridade distributiva aqui dentro. Então a gente vai ter aqui, ó, somatório em I, esse vezes esse. Então vai ficar xi ao quadrado vezes a probabilidade de xi mais o somatório em I de menos 2.000 vezes xi vezes a probabilidade de xi mais
o últimozinho ali vai ser mi ao quadrado vezes a probabilidade de xi. Então, somatório em i de mi ao quadrado vezes a probabilidade de xi. Bom, a gente tem algumas coisas aqui de interesse, né? Se você tem aqui, por exemplo, no somatório, só relembrando aqui, 2i, um somatório em i, isso aqui é a mesma coisa que você tirar o 2 e fazer o somatório em i, né? Sei lá, aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 3, etc. Aqui vai ir variando de um valor até o outro. Não coloca isso só para poupar tempo. Ou seja, esse cara daqui, ó, menos 2.000, eu posso tirar do somatório colocando em evidência. A outra propriedade que a gente tem são das distribuições de probabilidade, né? Somatório em I de P de XI. O que é isso? Opa! IP de XI vai ficar igual a 1. Né? Então vamos utilizar isso aqui. Esse cara vai ficar somatório de xi ao quadrado vezes probabilidade de xi. Esse aqui não tem o que fazer. I variando de 1. Nem vou colocar só em I, né? Não sei de onde ele está variando até onde. Aí esse aqui eu coloco para fora, menos 2mi. Aí vai ficar somatório de xi vezes a probabilidade de xi. Tudo isso em I. Aí no último aqui, esse aqui sai, mais mi ao quadrado vezes o somatório de P de xi em I. Aí tem que lembrar que esse cara aqui é 1. E esse cara aqui vai dar exatamente a média. Que essa aqui é a esperança da variável x. A x vezes a probabilidade. E esse cara aqui é igual a mi. Então nós vamos ter, no final das contas, o somatório na variável i de xi elevado ao quadrado vezes a probabilidade de xi menos 2mi ao quadrado daqui, né? Mais mi ao quadrado. Se você observar bem, isso aqui, ó, se eu tivesse x vezes a probabilidade de x, a gente teria a esperança matemática da variável x. Esse cara aqui é a esperança matemática da variável x ao quadrado. Aí vai ficar aqui menos 2mi ao quadrado mais mi ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos a média, né, que não vai ser a esperança matemática de x. Então vai ficar menos a esperança matemática da variável x, só que ela está elevada ao quadrado, em mi ao quadrado. Então essa aqui é a fórmula prática da gente calcular a variância. Professor, não é a mesma que a gente usava em distribuição de frequências? É a mesma coisa. Tá? Se eu quiser o desvio padrão, o que eu vou fazer? Jogar raiz ali dos dois lados. Com isso agora, eu posso calcular, por exemplo, aqui, ó, qual é o desvio padrão, qual é a variância dos ganhos lá do motorista do aplicativo. Deixa eu voltar aqui no exercício. É esse? Então aqui, ó, ele pergunta qual é o desvio padrão dos ganhos do motorista. Aí pergunta isso aí para mim. Bom, como é que a gente vai fazer? Eu vou precisar dos dados de desvio padrão, os dados dele, né? Vamos voltar aqui para o cálculo no LibreOffice Calc aqui para a gente fazer as contas. A gente tinha esperança aqui, ó, voltando então aqui para o Calc, a gente tinha esperança aqui estão todos os dados, ganho. Eu quero agora descobrir qual é o desvio padrão dos ganhos do motorista. Ou seja, aí a gente tem uma noção bem ampla da variabilidade dos ganhos dele. Então o que a gente tem aqui? A gente já tem esse aqui que é a esperança, que é a média. O que a gente precisa fazer é calcular aqui o y quadrado. Né? Como é que vai ficar o y quadrado? Deixa eu diminuir o tamanho da célula um pouquinho. Isso aqui vai ficar... Eu vou precisar também da média do y ao quadrado. Ou seja, eu vou precisar da esperança matemática de y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ficar igual a esse cara que está aqui, elevado ao quadrado. Né? Vou fazer isso com todo mundo.
Bom, cheguei aqui. Como é que eu vou obter, então, o valor médio de y ao quadrado? Então, vou colocar aqui é de y ao quadrado. Em vez de esperança, eu vou colocar aqui é de y. Tá? E aqui eu vou colocar é de y ao quadrado. Bom, a gente vai ter o quê? Eu vou ter que ter esse cara vezes a probabilidade do y acontecer. Então aqui, ó, a gente vai ter que ter y ao quadrado vezes f de y. Que vai ficar igual a esse cara vezes a probabilidade que está aqui. Então a gente vai ter esse, vou trazer para todos. A gente vai ter aqui, o que vai ser a esperança? Vai ser o somatório desses dados que estão aqui. Então aqui vai ficar igual a soma desses dados. Então a gente tem aqui a esperança. Como é que vai ficar a variância? A variância vai ser o E de y ao quadrado, então vai ficar igual esse cara aqui, menos esse cara que está aqui elevado ao quadrado. Então a gente tem aqui que é 2620,13 a variância. Se eu quiser o desvio padrão, eu pego esse cara que está aqui e elevo a 0,5, né? Tiro a raiz quadrada. Então ele tem ali o desvio padrão de 51,18. O desvio padrão então dos ganhos do motorista. Então o desvio padrão vai ficar igual a 51,18 reais. Você deve estar percebendo que é exatamente a mesma coisa que a gente fazia em estatística para calcular o desvio padrão. A gente só vai utilizar a fórmula que a gente abriu aqui, né? Ou seja, é de x ao quadrado menos é de x elevado ao quadrado. Que foi, na verdade, o que a gente fez ali no cálculo. Só isso aqui. Então agora você consegue, do motorista de Uber, saber a variabilidade do ganho dele, que vai ficar 51,18 reais. Ou seja, isso aqui é a soma, na verdade, é uma análise dos desvios em relação à média que ele ganha ali. E a média dele é de 200 reais. Espero ter ficado claro aqui a ideia da gente estar utilizando todos os dados que a gente já conhece de estatística em probabilidade. Você deve ter observado que nós estudamos várias distribuições de probabilidade, mas todas elas discretas. Nós não estudamos probabilidades e variáveis aleatórias contínuas. Só para relembrar, o que é uma variável aleatória contínua? É uma variável aleatória que advém de uma medição. Então, por exemplo, suponha que eu esteja gripado. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade da minha temperatura estar entre 38 graus e 38,2 graus? Temperatura é uma grandeza contínua. Ela não é, eu posso dizer que é 35,6, 35,66. Há uma diferença, né, da variável aleatória discreta, que é oriunda de contagens. O grande problema da variável aleatória contínua é que você não tem como dizer qual é a probabilidade de um valor fixo acontecer. Por exemplo, se eu tiver com febre, qual é a probabilidade de eu estar com 37 graus? Isso não existe para a gente. Se você pensar experimentalmente, também não faz sentido perguntar isso. Porque para você dizer que você está com 37,2 graus, por exemplo, você precisa de um instrumento de medição. Esse instrumento de medição, vai ser o termômetro no caso, ele vai ter uma grandeza que é duvidosa, que é estimada pelo operador. Então,
Você não pode dizer que você está com 37 graus exatamente. Você pode estar... Você consegue dizer que eu estou entre dois valores. Nas variáveis aleatórias contínuas, a gente vai sempre trabalhar nisso. Eu não consigo... Qual é a probabilidade de eu estar com 37 graus? Zero. A probabilidade é zero. Agora, qual é a probabilidade de eu estar com 37 entre 35,9 e 37,1? Aí eu te dou uma probabilidade disso acontecer. A gente não vai se preocupar em como se obtém as funções de probabilidade para variáveis contínuas. A gente só vai se preocupar em fazer as contas uma vez dada essa função. Há uma diferença quando você trabalha em variáveis contínuas e variáveis discretas quanto à terminologia. Quando eu estou aqui na variável aleatória discreta, a gente dá a função de probabilidade, f de x é a função de distribuição de probabilidade. Essa função de distribuição de probabilidade, ela vai ser dada entre valores, então está aqui, por exemplo, 0, 1, 2, e você não tem nada na vizinhança. Vamos supor que isso aqui seja a face de um dado, indo até 6, de 1 a 6. Eu não posso dizer que a face do dado é 1,1, ou ela é 1, é 2, é 3. Então isso caracteriza a variável discreta. Na variável contínua, não. Suponha que isso aqui seja uma variável contínua, eu tenho todos os valores que são intermediários aqui. Ou seja, a minha variável aleatória contínua ela é definida sobre a reta real. E isso gera diferença para a discreta, que eu sempre consigo, tão pequeno quanto eu queira aqui fazer um intervalo, em torno de um número, eu consigo obter valores aqui dentro. Eu quero fechar mais aqui, eu consigo ainda. Fechar mais, consigo. Até ficar quase um ponto, tão pequeno quanto se queira. Ou seja, um intervalo que é tão pequeno quanto se queira, não vai conseguir chegar a um ponto, mas vai ser muito pequeno. Isso é característica das variáveis contínuas. Conjuntos em matemática que têm essa propriedade são chamados conjuntos densos. Então, quando a gente vê aqui na variável aleatória contínua, a gente vai dizer que f é uma função de densidade, de probabilidade. Por quê? Porque o conjunto é denso, eu consigo pegar qualquer vizinhança que eu queira de qualquer número, desde que esteja no intervalo que eu esteja trabalhando. Então ela vira uma função de densidade, por causa do conjunto denso. E a ideia de densidade é essa, do conjunto denso é esse. É que você sempre consegue um vizinho. Quando eu estou medindo a minha temperatura, eu sempre consigo um intervalo menor. É só melhorar a sensibilidade do aparelho que eu estiver fazendo a medida. Então tem essa diferença. Então f é uma função de densidade de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Então normalmente o que você tem? Normalmente não, né? Vou ter que dar para você uma função conhecida. Vamos para um problema aqui para você entender. Vou colocar aqui, ó. Uma variável aleatória contínua x, que pode assumir valores entre 2 e 5, tem função de densidade dada por f de x é igual a 2 multiplicar 1 mais x sobre 27. Determine a probabilidade de x ser menor do que 4 e a probabilidade de x estar entre 3 e 4. Bom, como aqui é uma função de densidade, você tem que raciocinar como uma função de distribuição de probabilidade aplicada à variável contínua. Ele está me pedindo aqui qual é a probabilidade do x ser menor ou igual que 4. Quando a gente trabalhava com funções discretas, o que a gente fazia? Se eu quisesse a probabilidade da variável aleatória ser menor do que 4, eu somava todas as variáveis, todos os valores da variável anterior. E a gente ficava no histograma. A gente caminhava no histograma até o ponto que eu queria. Nesse caso não vai dar para trabalhar em cima de um histograma. Mas a gente vai guardar as ideias que tinham antes. Então, para uma função discreta de probabilidade, a gente vai ter que ter isso aqui, ó. Para uma função de densidade de probabilidade, a gente vai ter que ter o f de x sempre positivo. E lembra quando o somatório tinha que dar 1? Beleza. Aqui é a integral agora. Opa. Nada. Pô, ficou longe aí. Integral de f de x dx
Isso aqui tem que ser igual a 1. E a minha função vai ficar um gráfico, desde que tenha todos os valores positivos e a integral indefinida dando 1. Vou colocar aqui para vocês do nosso problema. Aqui, ó, qual é a função. Se eu colocar aqui, vamos para o GeoGebra agora. Então, no GeoGebra, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui f de x igual a 2 vezes 1 mais x sobre 27. Então, a gente vai ter isso aqui no GeoGebra, só que variando entre... Aqui, consegui. Só que variando aqui entre 2 e 5. Quero nessa região aqui. Então, nessa região aqui, ó, entre 2 e 5, vou botar um polígono aqui. Nessa região aqui é que a gente vai ter a função definida. Vamos verificar se aqui realmente é uma função de densidade. Eu vou ter que ter a área, né, sobre o gráfico aqui, dando igual a 1. Vamos ver se isso aqui funciona. A área, vamos botar assim, né, integral, no caso aqui eu não vou estar trabalhando entre menos infinito e infinito, vou estar trabalhando entre 2 e 5. Né? De 2 sobre 27, multiplica com mais x dx. Isso aqui tem que dar 1 para ser realmente uma função de densidade. Então vai ficar 2 sobre 27, multiplica x mais x ao quadrado sobre 2, variando entre 2 e 5. Isso aqui para mim vai ficar 2 sobre 27. Aí vai ficar 5 mais 25 sobre 2. Menos 2 mais 2 vezes 2, 4 sobre 2, 2. Bom, aqui vai ficar 4, 5 menos 4 dá 1. 1 mais 25 sobre 2 vai ficar 27 sobre 2. Então 2 sobre 27 vezes 27 sobre 2 igual a 1. Todos os valores são positivos. Só olhar aqui no GeoGebra, todos estão acima do eixo x e a integral dá 1. Então isso aqui realmente é uma função de densidade. Quando ele pede aqui que x seja menor ou igual a 4, o que a gente vai fazer aqui no A? Eu vou pegar a integral não em todos os valores possíveis, mas os valores até 4. Então, a probabilidade x está menor do que 4. Isso aqui vai ficar a integral entre 2 até 4 de 2 sobre 27, que multiplica 1 mais x dx, que vai dar igual, vou pegar já o resultado aqui, né, 2 sobre 27. Aí a gente substitui o 4, vai ficar 4 mais 16 sobre 2, 4 com 8 dá 12, menos, agora substitui em 2, vai ficar 2 mais 4 sobre 2, 2 mais 2, 4. Ou seja, 8 vezes 2, 16 sobre 27. Isso aqui é uma noção de probabilidade, de função acumulada de probabilidade. Como é que seria uma função acumulada aqui? Uma função de probabilidade acumulada. Considerando a variável contínua. Isso aqui vai ficar a probabilidade do x ser menor ou igual que 1x. Vai ficar integral de menos infinito até x, aí f de t dt. Isso aqui te dá a função acumulada. Tu deve se lembrar que no caso da função de probabilidade acumulada de variáveis discretas, a gente colocava um somatório. Ah, mas professor, por que tem que ser uma integral indefinida? É porque a priori a tua variável aleatória pode variar de menos infinito a mais infinito. Né? Então, para ficar de maneira geral, a gente coloca isso. Começa em menos infinito até x. Mas aqui é o ponto onde ela inicia. No caso, onde ela é diferente de zero, na verdade.
Aqui variando, no caso, começa em 2, né? Não começa em menos infinito, porque o menor valor possível dela é 2. Tá? Então, por isso que a gente fecha aqui no valor que a gente quer. No caso aqui foi 4, né? Ou seja, eu quero a probabilidade acumulada até 4. Tá? Essa foi a conta que a gente fez. Se eu, aqui no B, ele simplesmente quer para mim a probabilidade do x estar entre 3 e 4. Que minúsculo. Vai ficar integral entre 3 e 4. De f de x, a função de densidade, dx. Né? Então aqui 2 multiplica 1 mais x sobre 27 dx. Aqui eu não vou me preocupar mais em resolver ela, porque ela é bastante simples. Não há necessidade que mais eu me preocupar. Mas tem que entender como é que faz a transição de uma para outra. Tá? Vou botar mais um exercício aqui agora de função de distribuição discreta com ela acumulada para a gente ter mais um exemplo e juntar com o que foi feito aqui para a gente resolver os outros problemas. Eu estou com medo disso aqui não ter sido extremamente claro para vocês, então vamos recordar com outro caso para a gente conseguir trazer melhor à luz a nossa teoria. Então imagina aqui, um processo industrial fabrica itens que podem ser classificados como defeituosos e não defeituosos. A probabilidade de item ser defeituoso é 0,1. Um experimento é conduzido no qual 5 itens são selecionados aleatoriamente do processo. Considere a variável x, o número de itens defeituosos na amostra de 5 itens. Determine as funções de distribuição de probabilidade e distribuição acumulada de x. Aqui a gente vai analisar um caso específico de uma distribuição que a gente vai estudar à parte logo na próxima aula. Que vai ser o nome disso aqui é uma distribuição hipergeométrica. Ela aparece muito e por isso ela é importante para a gente. Eu já quis adiantar ela para a gente trabalhar a distribuição de probabilidade. No caso aqui é uma distribuição de uma variável discreta. Então é uma função de distribuição de probabilidade, não é uma função de densidade. E avaliar a distribuição acumulada. E vou mostrar aqui no GeoGebra para vocês um histograma para a gente lembrar isso. Então tem que lembrar aqui que tem 5 itens. Quando eu retiro um item, eu vou chamar de D defeituoso e N não defeituoso. Então eu vou ter, na verdade, anagramas. Vamos supor aqui que eu tenha 2 defeituosos na minha amostra. Então eu vou ter alguma coisa assim. Olha, eu tenho 5 itens, no caso 2 defeituosos. Eu tenho um anagrama desse tipo. Qual é o total? O total de anagramas vai me dar o total de formas de obter duas peças defeituosas entre as 5. Só lembrando qual é o total de anagramas, isso de análise combinatória. Vai ficar 5 fatorial, que eu tenho 5 letras, dividido por 2 fatorial, que são as repetições da letra D, e 3 fatorial, que é as repetições da letra N. Isso aqui vai me dar a mesma fórmula, apesar, uma coincidência isso. Isso aqui vai ficar a combinação de 5,2 ou a combinação de 5,3, mas o motivo não tem nada a ver com a combinação. Isso aqui é uma permutação com elementos repetidos, né? Mas bate na fórmula da permutação. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse dado aqui para calcular todas as probabilidades. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui x. Aí aqui o x vai ficar igual a 0. E aqui a probabilidade de... Vou botar aqui x igual a x. Probabilidade de x igual a x. Então aqui eu vou botar o x igual a 0. Qual é o total de itens que eu posso ter aqui? Não defeituosos. A gente tem aqui, eu vou supor que todas as probabilidades aqui são independentes. Então, quando eu quero que a probabilidade de x igual a 0, primeiro eu vou escrever, nos outros não. Vai ficar aqui, ó, a probabilidade de vir x igual a 0 seria o quê? Número de itens defeituosos, né? Eu não quero nenhum defeituoso. Se a probabilidade de vir defeituoso é 0,1, de vir não defeituoso é 0,9.
Então aqui a probabilidade vai ficar 0,9 no caso elevado a 5. Ou seja, todas elas vão vir boas aqui no problema. Se eu tiver aqui x igual a 1, qual é a probabilidade do x ser igual a 1? Eu vou ter um caso desse, né? Eu vou ter aqui um defeituoso aqui, 4 não defeituosos. E o D pode aparecer aqui em 5 partes. De forma mais geral, eu vou colocar a combinação de 5 a 1. Agora, quantos defeituosos eu tenho? Só um. Então, 0,1 vezes 0,9 elevado a 5. Porque eu tenho... 0,9 elevado a 4. Porque eu tenho 4 bons e 1 ruim. Se eu tiver aqui com x igual a 2, probabilidade de x igual a 2, vai ficar a combinação de 5, 2 a 2, esse cara que está aqui, ó, tá? Que a gente fez, vezes 0,1 ao quadrado, vezes 0,9 elevado a 3. Isso aqui tudo eu vou fazer contas aqui utilizando o máxima e depois utilizando o GeoGebra fluográfico. Probabilidade aqui de x igual a 3 vai ficar a combinação de 5, 3 a 3, vezes 0,1 elevado ao cubo, vezes 0,9 elevado ao quadrado. Não vou fazer isso na mão, obviamente. Aqui a probabilidade de x igual a 4 vai ficar a combinação de 5, 4 a 4, vezes 0,1 elevado a 4, vezes 0,9. Ou seja, aqui são a quantidade de não defeituosas e a quantidade de defeituosas. Eu tenho que supor que todas essas probabilidades são independentes. E aqui a probabilidade de x igual a 5 só vai vir termo agora defeituoso. Até poderia colocar a combinação de 5, 0 a 0, 0,1 elevado a 5, 0,9 elevado a 0. Mas é bem óbvio que isso aqui é 0,1 elevado a 5. Tá? Vamos aqui para o máximo, para você enxergar todos os valores. Depois eu vou para o GeoGebra, para que a gente tenha um histograma disso e a gente enxergar acumulado. Tá? Aqui, ó, eu vou tentar colocar isso aqui numa tabela. Vou apagar isso aqui daqui a pouco e coloco numa tabela para a gente enxergar. Vamos aqui para o máximo. Então, no máximo aqui, eu vou colocar, vou botar aqui P0. P0 vai ser 0,9 elevado a 5. A gente vai ter aqui 0,59. Ou seja, a probabilidade de não vir com nenhum com defeito ali nos 5 é 59%. Vamos botar aqui P de 1 vai ficar igual a aí 5, vai ficar escrevendo binomial de 5 vezes aí ponto 9 elevado a quarta vezes ponto 1. A gente tem 0,29. Será que toda a somatória dessas probabilidades tem que dar 1? Sim, tem que dar 1. A gente vai verificar isso. Aí a gente tem aqui, ó, probabilidade 3. Vai ficar agora eu vou começar no binomial. Binomial. Aí a gente vai ter aqui 5, 2, vezes. Aí a gente tem aqui 0,9 aqui elevado a 2, vezes. Desculpa, 2 não, a 4, vezes 0,1 elevado ao quadrado. Eu vou inclusive guardar isso aqui só para fazer menos conta. Então aqui, ó, já começa a diminuir minha probabilidade de ter mais itens defeituosos. Vou botar aqui o P4 agora. P4, aqui vai ficar... aqui não é P3, aqui é P2. Aqui é P3. Aí aqui vai ficar combinação 5, 3 a 3, aqui 3. Aqui tem um errinho. Aqui é 0,4. Aqui é 3.
Aqui vai ficar 3 aqui. E aqui 2. Aí, P4. Aqui 1 e aqui 4. O que está me dizendo aqui? Ó? 4 itens com defeito, 1 item em condições. E por último aqui é P5. Nem precisa ter escrito isso aqui que é 1, né? Aí a gente vai ter aqui esse cara aqui elevado a 0, não precisa ter colocado. E aqui nada assim, você perde tempo. Mas aqui vai me dar toda a distribuição. Agora, eu vou verificar se essa soma realmente dá 1. Vou botar aqui P0 mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5. 1.0 certinho. Ah, professor, essa conta aí deve estar errada. Tira esse cara aí. Tira esse último aí. Não, ó, dá falha, tá vendo? Então, assim, eu tenho aqui a minha distribuição de probabilidade. Verifiquei que a soma delas dá 1, tá certinho. Tá? E vou verificar aqui como é que é acumulada com vocês. Tá? Eu já posso pegar esses valores aqui para botar no GeoGebra. E vale a pena você enxergar ali a parte acumulada também. Tá? Deixa eu colocar aqui o GeoGebra. Deixa eu pegar um novo aqui. Vou vir aqui no GeoGebra. Né, vamos colocar aqui um histograma para a gente enxergar isso. Então a gente quer, ela começa no 0, né? Então começa aqui o primeiro, menos 0.5, 0.5. Esse aqui vai ser o primeiro, depois 1.5, depois 2.5, depois 3.5, vai até o 5, 4.5, 5.5. Aí aqui, vamos pegar os valores que a gente tem aqui. 0,59049. Vou botar só 0,59. Ah, professor, mas aí não vai dar 1 certinho? Não vai, não. Mas vai chegar perto. Então aqui 0,328. Aí 0,0729. Próximo. 0,0081. Próximo. Pô, aqui é 10 menos 4. Então 0,000. Aqui 45. Por último, agora 10 menos 5. 1, 2, 3, 4. Mas tem isso aqui. Então a gente vai ter essa distribuição aqui. Vamos dar uma levantada. Ah, esse carinha cai de baixo quase não enxergo, né? Mas ele existe, ó. Tá? Isso é muito pequeno. Tá? Essa aqui é a minha distribuição de probabilidade. Como é que vai ficar a distribuição acumulada? Eu vou pegar esses valores e somar ao que estava anterior. Né? Então, deixa eu pegar aqui. Ó, em vez aqui 0,59, então eu vou colocar a soma deles. Vou vir aqui no máximo. Você está enxergando ali. E vou pegar agora P0 mais P1.
Aí eu vou ter que... O máximo aqui, quando eu boto percent, ele pega o anterior. Tá? Então, tô pegando todo mundo. Aí a gente tem aqui toda a distribuição acumulada. Eu vou passar para lá, nessa distribuição acumulada aqui. E eu quero que saia. Então aqui vai ficar 0,59, o primeiro não altera. Aqui vai ficar 0,9185. Aqui do lado vai ficar 99144. Depois 99954. Depois 99999. Esse aqui sai. Tá. Fiz alguma coisa errada aqui. Tem um a mais aqui. 1, 2, 3. Tá faltando um aqui que eu não coloquei. Deixa eu ver qual é. Aqui vai ficar... Eu não botei o primeiro, botei 0,59, 0,9185, 99144, 54. Ah, faltou um. Vamos ver aqui. Aqui vai estar a minha distribuição acumulada para vocês. Tá? Deixa eu chegar um pouquinho esse cara para cá. Ó, observa que é uma curva que é crescente, né? Na verdade ela é não decrescente, e ela vai chegando no 1 até lá em cima. O que a gente fez aqui para calcular a distribuição acumulada, na verdade? A gente fez a distribuição acumulada, vai ser o somatório. Então a gente vai colocar aqui a P do x menor do que menor ou igual que x, vai me dar a distribuição acumulada. Vai ficar o somatório do x terminando no valor x aqui, que pode ser qualquer um desses, né? Então posso, no caso aqui da gente, né? Vamos fazer aqui x igual a 4. Então vai ficar aí igual a 0 até 4 do combinação de 5 i vezes 0,1 elevado a i vezes 0,9 elevado a 5 menos i. Então esse aqui seria a minha distribuição acumulada. Como é que a gente faz se eu quiser agora uma distribuição contínua? A única diferença é que a gente vai ter que usar integrais. Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, quando a gente quer aqui uma distribuição acumulada, a gente vai utilizar a integral, começando no valor inicial e indo até o valor que eu quero. Isso aqui, então, probabilidade de x menor que 4, é uma distribuição acumulada. Ou seja, esse cara que está aqui, ó, isso aqui é uma distribuição acumulada. Tá? A diferença é que eu utilizo integrais. Ah, professor, mas a gente não estudou só isso, a gente estudou outras coisas. Nós estudamos também esperança matemática e desvio padrão. Vai ter um equivalente também para variáveis contínuas? Sim, vai ter. Tá? Mas vamos com calma. Vamos começar nesse aqui. Ó. O tempo de espera em horas entre sucessivos motoristas flagrados por um radar que ultrapassa o limite de velocidade é uma variável aleatória contínua como função de distribuição acumulada. Observa aqui que ele está te dando, ó, função de distribuição acumulada. Aqui eu troquei, sem querer. Então ele está te dando aqui a função de distribuição acumulada. Vamos escrever aqui então.
Tá? Ou seja, ele está te dando aqui já uma integral. Determina a probabilidade do tempo de espera entre sucessivos motoristas ser menor do que 12 minutos, usando a distribuição acumulada. Esse aqui já é de cara. Quando a gente usa a distribuição acumulada, a gente usa F maiúsculo. Então, se a gente colocar aqui na F de 2, isso aqui vai ficar exatamente a probabilidade do x ser menor do que 2. É só você substituir aqui quem é o valor. Então vai ficar 1 menos E elevado a menos 16. Para fazer isso eu faço na calculadora. Mas agora ele quer que use a função de densidade e probabilidade. E se eu quero a função de densidade e probabilidade, eu quero f de x. Né? Como essa aqui é a distribuição acumulada é feita a partir de uma integral, eu vou ter que obter a função de densidade por uma derivada da função f maiúsculo, né, da distribuição acumulada. Então vai ficar d dx de f de x. Isso aqui vai te dar a função de densidade, que vai ficar igual a derivada de um constante a zero, menor sendo zero, então zero se o x for menor do que zero, e a derivada desse cara aqui vai ficar o quê? Derivada constante zero, esse aqui vem para frente, então vai ficar 8 vezes e elevado a menos 8x, se o x for maior ou igual que zero. Então, para eu pegar agora... eu fiz isso aqui meio de cabeça, mas ele fala, determina a probabilidade do tempo de espera entre sucessivos motoristas ser menor que 12 minutos. Só que 12 minutos é igual a 0,2 horas. Então aqui não é 2, na verdade, é 0,2. Eu fiz como se fosse 2 horas. E aqui é 0,2 horas. Deixa eu apagar isso aqui. Falha minha aí. Aqui falha nossa. Tá, o que eu preciso aqui é que ele me deu aqui em horas, né, e aqui em minutos. Será que eu fico com 2 horas na cabeça? Então a gente vai ter que ter f de 0,2 aqui. Não. 1 menos e elevado a menos 8 vezes 0,2. Então vai ficar 0,4. Aqui é essa probabilidade. E se eu quiser aqui usando a densidade e probabilidade, a gente vai ter que usar a integral agora aqui, né? No caso B. A gente vai ter que ter aqui f de 0,2, vai ficar integral de 0 até 0,2 de 8 vezes e elevado a menos 8x dx, que vai dar a mesma coisa desse cara aqui. Tá? Não vou me preocupar em fazer essa integral porque ela é simples. Isso aqui é mais só para a gente entender como é que a gente faz aqui as contas. Tá? E o gráfico, quando você tem uma função, só lembrar, você vai ter que fazer o gráfico agora da integral. Vamos para os outros aqui, ver se a gente melhora mais o entendimento do que a gente tem. Então, 7, agora 8. A função de densidade medida das codificadas do afastamento de roscas de um ajuste a gente te dá aqui a função de densidade, 4 sobre π, que multiplica 1 mais x ao quadrado, se x estiver entre 0 e 1, e outro caso contrário. Determine o valor esperado e o desvio padrão de x. Bom, agora a gente vai ter que calcular o valor esperado e o desvio padrão. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu verificar se isso aqui realmente é uma função de densidade. Para ser uma função de densidade, todos os termos têm que ser positivos. Bom, mesmo que o x seja negativo aqui, ela vai ficar positivo. Tá, todo mundo é positivo. Beleza. Agora, eu tenho que verificar se a integral, caso menos infinito a mais infinito, de f de x dx vai ficar igual a 1. Isso aí vai ser a nossa pergunta. Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer 4 sobre π, 1 mais x ao quadrado, aqui dx, e aqui está variando, no caso, de 0 a 1. Essa integral aqui ela é conhecida, né? Ela é uma das integrais de arco cosseno. De arco, né? Caso arco tangente. Isso aqui vai ficar arco, cuja tangente é x, mais c. Então aqui no caso vai ficar 4 sobre π vezes arco, cuja tangente é x, variando entre 0 e 1.
Aí eu pergunto, quando é que a... Ou seja, vai ficar 4 sobre π. Arco cuja tangente é 1. Menos arco cuja tangente é 0. Aí eu pergunto, qual é o arco cuja tangente é 1? Tangente. Vai ficar um negócio mais ou menos assim, né? Quando é que aquela tangente é 1 aqui? Quando o arco é de 45 graus. Então vai ficar 4 sobre π. Aí aqui vai ficar π sobre 4, porque é o arco de 45 graus. E qual arco de tangente é 0? É o 0. Então vai ficar 4 sobre π vezes π sobre 4 dá 1. Beleza. Realmente isso aqui é uma função de densidade de probabilidade. Vou jogar isso aqui fora, porque a gente já sabe que realmente ela é. Tá? Para eu verificar se a função é de densidade, tem que lembrar, todos os valores de probabilidade têm que ser positivos, e o somatório de todos tem que dar 1. Tá? Então isso aqui funciona, ok. A gente tem isso aqui como uma verdade. Agora vamos discutir qual vai ser o desvio padrão e o valor esperado. Qual é a fórmula que a gente vai ter que usar para isso? Tá? A gente vai adaptar tudo das contínuas. Então, quando a gente tinha um valor esperado, se eu tiver uma variável contínua, a variável discreta, a gente vai ter a variável discreta x, vai ficar o somatório em i do valor da variável vezes a probabilidade xi. Né? Esse aqui é o caso discreto. No caso contínuo, a gente vai ter a de x igual a integral, menos infinito a mais infinito, substituindo o somatório, né, de xi vezes f de xi, a função de densidade, dx. Mesma coisa, x está aqui, probabilidade está aqui. Né? Aqui eu podia botar f também, né, que é a função de distribuição de probabilidade. Então isso aqui vai me dar a esperança. Agora, como é que a gente pega o desvio padrão? Se você pegar lá no desvio padrão que a gente estuda em estatística, o desvio padrão, vou botar a variância, né? Variância, a gente tinha como somatório de xi menos a média sobre n. Isso aqui para dados em rol. Né, aqui. Só lembrando, mi é igual a gente escrevia x barra assim. Aqui botava x menos x barra. Isso aqui para dados em rol. Se eu quiser os dados agrupados em classes, o que a gente vai colocar aqui? A frequência da classe, né, que eu vou estar trabalhando, fi. Aí esse cara aqui de baixo, em vez de ser n, virava somatório das frequências. Então a gente vai ter aqui somatório de fi. Juntando isso aqui, fi sobre esse cara vai dar probabilidade. Então vai ficar xi menos... Aqui eu esqueci de uma coisa, né? Quadrado. Xi menos mi elevado ao quadrado vezes esse caso favorável sobre os casos totais vai me dar a probabilidade de xi. Esse f que eu coloquei aqui é a frequência, tá? Aqui vai ser a função de densidade, que já pegou esses dois aqui. Isso aqui é para o caso discreto. Como é que vai ficar para o caso contínuo agora? Agora eu quero uma variável aleatória no caso contínuo. Isso aqui é só para a gente relembrar. Ó. No caso contínuo, a gente vai ter que a variância. Agora a gente vai ter que ter uma integral. Aí de menos infinito a mais infinito, porque eu não sei qual é a variação que aqui está da variável aleatória. Aí a gente vai ter aqui também a mesma coisa. Xi menos mi elevado ao quadrado vezes a densidade dx. Tá? No caso aqui eu não vou mais ter o x, né? Aqui é só x. Tá, deixa eu corrigir. Então aqui é x e aqui é x. Tá? Em outras palavras, aqui é assim. Em outras palavras, eu tenho um análogo aqui para calcular a variância utilizando variáveis contínuas. Se eu quiser dividir padrão, tira a raiz quadrada.
Só isso aí. Ah, professor, tem uma fórmula facilitada? Tem. É só você abrir o produto notável aqui dentro. Vou calcular um por um aqui para a gente ter os resultados dessa questão. Vamos tirar isso tudo aqui. Não me interessa. Eu estou supondo que você tem um caderninho de você, que você para o vídeo, anota, faz aí o que você achar melhor. Vou começar aqui com a esperança matemática. A esperança matemática então vai ficar integral variando entre 0 e 1, porque são os casos em que eu posso ter como é que fala? Onde eu tenho a probabilidade, onde eu tenho definida a função de densidade, que nos outros valores é 0, e aqui vai ficar 4 sobre π, 1 mais x ao quadrado, aqui vezes x dx. Ou seja, esse aqui é o valor da variável aleatória, esse aqui é a probabilidade dela. É uma integral facinha de fazer, né? Eu posso tirar o 4 sobre π. Aí vai ficar a integral entre 0 e 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Só você fazer aqui a versão dela indefinida, vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aí você coloca aqui um u igual a 1 mais x ao quadrado. Aí o du vai ficar 2x dx, esqueci dele. De maneira que dx, x dx é igual a du sobre 2. Tá? Então você vai vir aqui. X dx vai ficar du sobre 2. Então 1 sobre 2 vezes 1 sobre u. Aí a gente vai ter aqui du. Ou seja, vai ficar 1 sobre 2 vezes log neperiano de módulo de u. Mas quem é 1 é 1 mais x ao quadrado. Mais c. Então esse cara aqui vai ficar 4 sobre π. Aí a gente vai ter aqui 1 sobre 2. Log neperiano de 1 mais 1. Vai ficar log neperiano de 2. Aí vai ficar menos log neperiano, esse cara aqui é 0, menos log neperiano de 1, que é 0. Só vou colocar assim. Ou seja, 2 sobre π vezes log neperiano de 2. Essa aqui então vai ser a esperança matemática do afastamento ali das roscas de ajuste. Vai trabalhar com esse número aí. Tá? Ah, professor, eu quero também saber agora qual é a desvio padrão dessa bodega aí. Vamos lá. A mesma análise que a gente tinha feito no caso discreto tem um paralelo no caso contínuo. Para calcular. Né? A gente tinha achado, no caso concreto lá, que a variância da variável aleatória x no caso discreto vai ficar igual a esperança matemática de x ao quadrado menos a esperança matemática de x elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa para o caso contínuo, só que a gente vai calcular a esperança matemática igual a x ao quadrado. Onde é que vai ficar então e de x ao quadrado? Vai ficar, vou botar o caso geral aqui, menos infinito a mais infinito. Aí x ao quadrado vezes f de x dx, que dá e de x ao quadrado. O outro é só você tirar desse valor aqui que a gente tinha. Né? Aí a gente, no caso aqui, vai ficar igual ao quê? Variando entre 0 e 1, 4 sobre π, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Aqui eu botei a função de densidade, agora vamos ficar por x ao quadrado, dx, que vai ficar igual a 4 sobre π, integral de x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx, variando entre 0 e 1. Então aqui vai dar a esperança da variável aleatória x2. Tá ótimo.
Bom, então a minha dificuldade vai ser calcular essa integral. X ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. E depois substituir aqui. Ela não é difícil, não. É só... Você tem que lembrar que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente x. Né? Então, o que você faz aqui? Você coloca aqui em cima 1 mais x ao quadrado. Aqui está só com x ao quadrado. Somei 1, tira 1. Aqui sobre... Opa! 1 mais x ao quadrado. Dx. Aí separa ali as 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, é só separar a fração. Menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Esse cara aqui dá 1, né? Então é a integral de 1 menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, dx. Ou seja, isso aqui vai ficar x menos o arco cuja tangente é x, mais um c. Tá? Então nesse caso aqui, eu vou botar aqui em cima. Ó. Vou botar aqui igual com uma estrelinha. Então aqui em cima vai ficar 4 sobre π. Vezes x, caso é 1, 1 menos arco cuja tangente é 1, menos 0 menos arco cuja tangente é 0. Como é que vai ficar isso aqui? Dá 4 sobre π. 1, arco cuja tangente é 1, a gente já viu que é π sobre 4, então 1 menos π sobre 4. E aqui arco cuja tangente de 0 é 0, então parou aqui. Né? Então vai ficar 4 sobre π. Aqui vai ficar 4 menos π sobre 4. Ou seja, corta esse com esse, 4 menos π sobre π. Né? Esse aqui é o E de x ao quadrado. Ah, professor, você já calculou a variância? Não, né? Eu tenho que pegar esse valor aqui e diminuir do outro. Eu, como apaguei aqui não tem mais, deixa eu fazer aqui no máximo para a gente ter isso aí. Vou trazer o máximo para cá. Tá? Deixa eu botar aqui. Ó, matei todos os processos anteriores. Então aqui o que eu vou querer? Eu quero integrar a função 4 sobre π. Primeiro eu quero obter o E de x, vou botar aqui E de x. E de x vai ficar integral. Vou botar essa função para ficar melhor. Aqui f de x igual a 4 dividido por π vezes 1 mais x ao quadrado. Tá, beleza. Então eu vou integrar aqui. Eu quero a esperança de x, né? Integrar f de x, no caso aqui vezes x, em x valendo 0 tem 1. Então ele me dá aqui, deixa eu colocar aqui, falso, pedi para ele fazer de novo. Eu tinha já esquecido quanto é que era. Então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu apagar aqui tudo agora, para a gente poder pegar o resultado lá do máximo. Então aqui, ó, para. A gente tem aqui que a esperança de x vai ficar igual a 2 log de 2, 2 log neperiano de 2, dividido por π. A esperança de x ao quadrado, vou pedir para o máximo que fazer também. Então eu vou pegar aqui, em vez de agora de x2, fazer outro.
é de x2, vai ser a integral de f de x vezes x ao quadrado, variando de 0 a 1. Então ele dá aqui para mim. E vira a mão, mas não lembro o resultado. Vai ficar igual a, voltando ali, 4 menos π sobre π. Então qual é o valor esperado? Ou desvio padrão, quer dizer, a variância vai ficar igual a e de x ao quadrado, 4 menos π sobre π. Ah, ele tinha dado aqui, né? Não precisa ter feito. No máximo, 4 menos π sobre π. Aí vai ficar menos esse valor aqui ao quadrado. 4 log neperiano ao quadrado de 2 dividido por π. Né? Eu posso pedir para o máximo aqui calcular para mim e dar o resultado numérico também. Então a gente pede aqui que é o x2. Então a variável aqui A é de x2 menos de x elevado ao quadrado. Eu tenho aqui quem é a variável A, né? Aí eu vou mandar ele fazer tudo de novo, mas pedindo só os resultados numéricos dele. E quero saber agora numericamente quem é esse troço aqui. Então pego aqui, mando ele calcular tudo de novo, 0,078. Essa aqui dá a minha variância, que é igual a 0,0785. Né? E o meu desvio padrão, se eu quiser, vai ficar igual a raiz quadrada de A. Então o meu desvio padrão é 0,28. Então tem aqui desvio padrão é igual a 0,28. Aí a gente fez aqui um exercício que é razoavelmente difícil. Tem umas integrais complicadinhas. Então, pessoal, eu finalizo com essa questão a nossa aula aqui de medidas descritivas das variáveis aleatórias. E a minha esperança é que isso aqui esteja dando resultado para vocês, está tendo um esforço grande da minha parte em procurar bons exemplos, em tentar ser o mais claro possível. Para mim é difícil falar aqui na frente do computador, não é uma coisa muito fácil. Eu acho que eu já estou um pouco melhor do que antes. Mas está muito longe do que eu gostaria que fosse aqui o trabalho. Bom, de qualquer forma, eu espero conseguir fazer com que vocês entendam um pouco a matéria. E a gente vai começar com aulas síncronas logo depois das férias. Então, dessa forma, talvez dê ali para recuperar um pouco e trazer para vocês uma matéria que se fique sem dúvidas aqui nessa disciplina de probabilidade. Isso aqui é particularmente uma disciplina que eu gosto muito, eu adoro probabilidade. Depois, talvez, de trigonometria é a matéria que eu mais gosto. Gosto de estudar, gosto de procurar bons exemplos e gosto de fazer trabalhos também nessa área. Então eu tento fazer com que vocês tenham um bom material também para estudar. Fica um abraço para todo mundo, espero que esteja todo mundo bem. E a gente se vê o mais em breve possível. Infelizmente vai ser só em 2021, de forma cara a cara, porque esse ano 2020 o IFSC vai ficar fechado até o final do ano. De qualquer maneira, fica um abraço aí para todo mundo. Eu sou triste dessa situação. A gente já era para ter terminado a matéria, já para estar todo mundo passeando agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Eu também não estou passeando, também estou bem chateado. Eu queria estar passeando de férias, mas e ter terminado o trabalho com vocês. Mas vendo que quantas pessoas perderam os próprios negócios, eu tive muitos amigos que perderam o negócio, que abriram com muito sufoco, que estavam começando a prosperar, alguns já estavam prosperando e agora fecharam. Frente a essas coisas, talvez esse aqui seja um prejuízo não tão grande. Mas de qualquer maneira é bem ruim. Fica o meu abraço a todo mundo.
E vamos que vamos, né? Vamos tentar continuar e eu espero que vocês sejam os engenheiros que ajudem a reconstruir o nosso país. Um abraço aí para todo mundo. Tchau.